Bom dia, meus queridos alunos e alunas da disciplina Fertilidade, Fertilidade e Química dos Solos. O que é fertilidade dos solos? Fertilidade é a capacidade que os solos têm de produzir uma cultura ou sequência de culturas, levando em consideração as suas propriedades físicas, químicas e biológicas, assim dizendo. É bem amplo esse conceito. Porque diz as propriedades físicas. O solo pode ter suas propriedades químicas e biológicas favoráveis, mas se não tiver uma propriedade física adequada, for um solo compacto, for um solo raso, então está limitado o seu conceito de fertilidade. Então, qual a importância da fertilidade? Principalmente, a sua importância é a nutrição de plantas. Os nutrientes são os elementos minerais necessários para o crescimento da planta. Os nutrientes indispensáveis são absorvidos pelas plantas em quantidades específicas necessárias para o seu desenvolvimento. Os nutrientes podem ser divididos de acordo com a concentração nos tecidos da planta, em micronutrientes ou macronutrientes. Como exemplo, os nutrientes não minerais, o carbono, o oxigênio e hidrogênio são encontrados na atmosfera e participam na fotossíntese. Lembra daquele processo CO2 mais H2O, mais a energia luminosa, formam-se os carboidratos. Os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, são extraídos e usados pela planta em quantidades relativamente maiores. E os micronutrientes, boro, ferro, zinco, molibdênio, níquel, cobre, manganês, cloro, são extraídos e usados pelas gramas em menores quantidades. A gente poderia definir aqui gramas por quilograma de matéria seca. E outros nós podíamos dizer assim, quilogramas por quilograma de matéria seca. A escala. As plantas usam os nutrientes para o fabrico de moléculas importantes ao seu metabolismo, como as proteínas, as enzimas, as clorofilas, as vitaminas, os hormônios que constituem produtos vegetais. Entre os macronutrientes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, não existem quantidade suficiente no solo, sendo isso necessário ao uso de adubos que os contenham, satisfazendo deste modo a necessidade das plantas. A gente tem que entender aqui que as plantas cultivadas passaram por um melhoramento, por isso modificaram a sua exigência nutricional. A gente não pode comparar aqui a necessidade de uma planta cultivada com a necessidade de uma planta nativa, por exemplo, uma cesalpina, ou outra. Para adubar o solo, deve-se ter em conta ao teor em que esses elementos são necessários à planta, pois em excesso pode alterar o seu equilíbrio ou intoxicar a planta. Por isso que o agrônomo, o engenheiro agrônomo, se faz necessário e indispensável uma análise química da fertilidade do solo. Porque as exigências das plantas variam de espécie para espécie. De espécie para espécie. Então, para avaliar a fertilidade do solo, usa-se análise de solo. A análise permite encontrar a melhor forma de adubar e evitar de adubar de forma errada ou desnecessária, gastando dinheiro e desanimando o agricultor. Os fertilizantes fornecem à planta os nutrientes em falta. O uso correto de fertilizantes requer conhecimento de certos aspectos básicos,
como a textura do solo, como nós vimos lá em Física do Solo, o pH do solo e a quantidade de nutrientes necessários para as plantas. Por exemplo, nutrientes que a planta precisa. Vamos imaginar aqui 10 gramas, só existe no solo 8 gramas, então faltam 2 gramas que deve ser fornecido como adubo. Então, a adubação é a relação entre o nutriente que a planta precisa menos o nutriente existente no solo. Quais são os fatores que influenciam a fertilidade do solo? A composição dos solos. Alguns solos possuem maior quantidade de sais úteis ao crescimento e desenvolvimento das plantas. O clima da região. O clima influencia a decomposição da rocha-mãe e, consequentemente, a composição do solo. A morfologia da região, a distribuição do relevo. Solos que constituem uma superfície plana ou inclinada sofrem efeitos diferentes da erosão pelo vento e pela chuva, influenciando a sua composição. Por exemplo, os fatores humanos que contribuem para a alteração do solo, o uso intensivo de certas culturas repetitivas que deve ser substituído pela rotação de culturas, queimadas voluntárias e incêndios, o uso intensivo de fertilizantes que pode levar à salinização do solo, a irrigação e drenagem inadequada que pode salinizar o solo. Então, a gente costuma dizer que a produtividade biológica de uma cultura é uma função do solo, da planta, do clima e do manejo. Então, os solos, vários fatores químicos, físicos e biológicos contribuem. E da planta, pode dizer que uma planta de alto desempenho, que tem alta produtividade, então ela atinge diretamente o conceito de fertilidade, de produtividade. Ou ainda, essa planta pode ser adaptada. Quando a gente vê a história da videira no sertão, então uma mutação, que eu acredito, uma mutação feita em laboratório, levou a planta a ter genes a propiciar condições de desenvolvimento na região semiárida, com temperaturas mais elevadas. Então as plantas estão sendo adaptadas ao meio ambiente através do melhoramento genético, da engenharia genética, da biotecnologia. Então, aí é o campo de ação do engenheiro agrônomo. Os solos, o manejo dos solos, o melhoramento das plantas, as modificações no clima, que já que não pode fazer grande, pode fazer a nível de pequenas casas de vegetação, criando pequenos microclimas. Eu conheci na cidade de Kassel, na Alemanha, uma estufa de mais ou menos uns 1.000 metros quadrados, onde tinha 5 condições climáticas dentro simuladas. Regiões tropicais, regiões subtropicais, regiões temperadas, regiões tropicais úmidas. Então tinha lá um mostruário de plantas adaptado a essa região, onde o homem controlava a quantidade de temperatura, a quantidade de luminosidade, sendo uma luminosidade artificial fornecida por lâmpadas, a quantidade de umidade atmosférica. Então ele conseguia lá na Alemanha, numa época de inverno, temperatura 10 graus abaixo de zero, ele tem dentro de um ambiente climatizado plantas de regiões tropicais, Então, esses são os conceitos e definições de fertilidade, e os fatores que influenciam a fertilidade dos solos. Não vou me alongar aqui nesse vídeo, porque eu posso ter problema com o envio devido ao tempo. Já são 9-10 minutos o vídeo, e aguardo de vocês a síntese para mim conseguir acompanhar a compreensão do conteúdo.
Meu boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo semestre 2021.2 e vamos se organizar, assistir os vídeos uma vez, duas vezes, fazer as sínteses para que o professor possa avaliá-los e a gente seguir para os próximos pontos.